A Lei Rouanet ela não foi feita somente para viabilizar eventos culturais ou ações culturais. A Lei Rouanet ela foi feita para movimentar a economia brasileira pelo segmento da cultura. Nessa quarta-feira, mostra que a atriz Cláudia Raia recebeu autorização para captar mais de 5 milhões referente a um projeto. A informação fez com que a artista recebesse críticas nas redes sociais, sendo um dos assuntos mais comentados. Aí são muitos erros e a gente, nesse momento, está tentando fazer com que as pessoas enxerguem o mecanismo da forma como de fato ele funciona. O erro mais grave que eu acho é sempre dizer que a Lei Rouanet é uma mata, ou é uma ajuda, ou é uma benesse para o artista brasileiro. Quanto ao Ministério da Cultura, você acha que o nosso... Não tenho nada com o Ministério da Cultura, nunca tive um patrocínio. Ninguém nunca. Precisa entender o que é a Lei Rouanet, mas precisa se informar um pouco às vezes, porque as pessoas não sabem que, por exemplo, a gente não recebe dinheiro do governo. A gente recebe um certificado que a gente vai em cada empresa e pergunta se aquela empresa quer estar como parceira no projeto. Senhoras e senhores, moças e moçoilas e todos aqueles diferentes destes. Este é o Debate Podcast e hoje vamos falar sobre a Lei Rouanet, a polêmica Lei Rouanet, ou Lei de Incentivo à Cultura, que possui o número 8.313 de 1991. Ela é alvo de inúmeras discussões desde a sua criação até os dias de hoje. A lei realmente promove acesso à cultura ou é apenas um meio de deixar certos artistas ainda mais ricos? Vamos comentar neste episódio de hoje com a presença de César Gama, Leandro Lopes, Ed Gomes e eu, Lex da Costa. Vamos falar sobre este tema que divide opiniões e é alvo de inúmeras desinformações. Então, pegue sua bebida e venha para a nossa mesa. Curta, comente e se inscreva para ajudar o nosso debate. E vamos para este episódio, que está bem legal e com bastante briga. Começando o podcast de hoje aí, o Ed, que é a pessoa que vai trazer a pauta de hoje, né? A Lei Rouanet, né? a polêmica Lei Rouanet, a mais discutida Lei Rouanet. Você é louco, mano. E aí, Ed? Ed, eu vou dar a palavra a você, Ed, para você começar aí a falar sobre a parada. Bom, galera, hoje a pauta vai ser referente à Lei Rouanet, né? Quais são os benefícios que essa lei traz para a sociedade, o impacto que ela causa na sociedade e quem realmente está lucrando com essa lei, né? Eu peguei aqui um exemplo de um caso que destaca bem o momento atual dessa lei, né? O Luan Santana, ele fez um show, né? E aí, da onde ele recebeu 2 milhões da Lei Rouanet. A pergunta que fica é: qual pessoa que está ali na faixa da pobreza que foi ver esse show? E aí eu gostaria que vocês comentassem esse detalhe. Só tira uma dúvida primeiro, como que funciona essa Lei Rouanet exatamente? Porque como que o Luan Santana, não que eu esteja defendendo aquele cara, nem gosto dele, não gosto do Luan Santana, não gosto do tipo de música dele, pra começar. Mas assim, quando você fala que ele recebeu, tipo, o governo foi lá, baseado na lei, deu dinheiro pra ele? Ou foi uma iniciativa privada? Porque até onde eu pesquisei, a Lei Rouanet, ou Lei Rouanet, não sei qual é a pronúncia, já que é uma palavra brasileira, né? Rouanet. É Rouanet mesmo? Uhum. Tá. É o sobrenome do cara que criou essa lei, que é o Sérgio Rouanet. Entendi. Então, e pelo que eu pesquisei, é o seguinte, não é que o governo vai lá e dá dinheiro pro cara. Quem dá dinheiro é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ou seja, iniciativa privada, e eles comprovam depois que fizeram uma doação ou que fizeram um investimento pro show e tem um abatimento no imposto de renda. Pô, é isso mesmo ou eu tô enganado ou é... Então, deixa eu trazer umas informações aí que eu peguei. Então, aí pesquisando assim primeiro sobre o Ministério da Cultura. O que o Ministério da Cultura, o MINC, diz, né? Eles dizem o seguinte, que a Lei Rouanet ela é uma lei criada para beneficiar as pessoas. Tá? Aí vai entrar o critério que o Ed discorda, que o Leandro também deve discordar,
Mas assim, o posicionamento deles é que a Lei Rouanet, ou a Lei de Incentivo à Cultura, ela serve para beneficiar as pessoas. E que a cada R$1 investido na Lei Rouanet, R$1,50, 58, alguma coisa assim, é revertido para é revertido de dinheiro na economia. Por quê? Porque quando você utiliza essa lei de incentivo e quando você paga as pessoas que estão envolvidas, essas pessoas acabam consumindo, seja durante a produção do evento, seja depois com seus salários, tal, elas acabam movimentando a economia. E a movimentação delas é pelo menos aí R$1,58 para cada R$1 investido, ou seja, é algo bem rentável, né, segundo as informações que eles passaram, vindas de pesquisa realizada pelo Instituto Getúlio Vargas. Então, assim, você tem um investimento que é realizado ali, que vem principalmente das empresas que elas querem um abatimento ali no IR delas, querem um abatimento, e aí elas financiam projetos que são aprovados pela Lei Rouanet, e qualquer pessoa física ou jurídica pode ir lá e submeter um projeto para a Lei Rouanet. Esse projeto ele é analisado, e se ele atender os critérios deles como uma obra artística, não precisa ser necessariamente audiovisual, pode ser uma obra, pode ser um show, como a gente viu, pode ser teatro, como a gente já comentou aqui também. E uma vez que você tem essa obra, essa empresa que ela se aplicou para esse projeto que foi aprovado, o retorno desse projeto, o dinheiro, ele vai todo para o projeto, ele não vai para a mão de uma pessoa em específico, ele é dividido depois. Só que aí entra o ponto que talvez ninguém acredite aqui, mas segundo a Lei Rouanet, por exemplo, um cantor que está num show, esse cara não pode ganhar mais do que R$3.000, de cachê, assim como um ator, assim como uma atriz. Então, assim, isso são informações passadas pelo Ministério da Cultura. Eu não li lei, não li nada disso. Não ganha mais de R$3.000 de cachê? Pô, caralho. Segundo o Ministério da Cultura, 15% vão de cachê para os profissionais e 80% é distribuído de salários e pagamento de equipamentos, essas coisas, estadias e diversos consumos ali para as pessoas que trabalharam nesse projeto. Você teve um show, aí você tem um cantor lá que está cantando. Aí você tem um pagamento para esse cara, que não passa de R$3.000, para os envolvidos ali no show, as pessoas que estão cantando, e o restante é revertido para as pessoas que estão ali trabalhando. E é isso que gera a economia, a movimentação da economia. Aí o que acontece? Você tem um cara lá que chegou, porque, se eu não me engano, não vou falar isso aí, porque vai parecer que eu... Não vou falar isso porque eu não tenho certeza se realmente foi incentivado, se foi algo financiado pela Lei Rouanet, beneficiado pela Lei Rouanet, né? Porque quem financia é a empresa, né? Mas o que acontece? Você tem ali um ator, um grupo de atores estão fazendo uma peça de teatro. Aí você chega nesses caras, os caras estão fazendo uma peça de teatro, beleza. Aí eles vão estipular um valor. Esse valor que os caras estão estipulando para o ingresso, os caras estão calculando o seguinte: um valor médio de valor de ingresso. Esse valor de ingresso ele vai contemplar uma determinada parcela da população, porém você vai ter as isenções, meia, idosos, pessoas que têm baixa renda, então você acaba incluindo essas pessoas ali. Isso são informações que quem passou o Ministério da Cultura. Então, o que acontece? Você tem essas pessoas aqui. Isso não quer dizer que é porque a Lei Rouanet vai ser de graça para a população. Mas tem shows que são de graça. Tem shows que são feitos ali que você não paga nada, ou paga muito pouco.
Mas a Lei Rouanet não obriga o cara a cobrar de graça, a liberar o show de graça, de forma nenhuma. A lei ela permite com que ele cobre um valor, só que esse valor ele tem uma média, tem uma determinada média. E assim, se você colocar um astro, um cara que é tipo um Gustavo Lima, eu acho que, então assim, você pega um Gustavo Lima da vida aí, e aí você pega um Gustavo Lima, tal, esse cara, ele tem um alto ticket para show. Então, ele tem que adequar o ticket médio dele para o nível de show que ele está participando, que ele tá promovendo para essas pessoas. Nesse ticket médio, você vai ter as isenções. Pessoas de baixa renda, você vai ter... Só que isso é uma cota, isso é uma quantidade. E aí, por que ele tem essa lucratividade? Por que ele retorna R$1 para cada R$1, R$1,50? Porque justamente você tem um valor de ticket médio ali para o cara pagar. O cara que vai lá pagar. Então, isso acaba retornando dinheiro para a economia, de uma certa forma. Diferente do que muita emenda parlamentar, por exemplo. Você pega emenda parlamentar, que vai no bolso de deputado aí, mano. Os caras estão usando esse dinheiro aí, mano, e não estão retornando nada para a sociedade. Então, assim... eu queria falar. Cara, a Lei Rouanet, em teoria, funciona bem. Na prática, não sei. Não estou trabalhando no governo para saber como que esse dinheiro realmente... arrecadado ou deixado de arrecadar ou não. Ele é muito questionável, né? Exato. Cara, é como eu falei, é como eu sempre falo, tem o dedo podre do governo no meio, você pode questionar tudo. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara, gente, quem estiver ouvindo a gente aí, pesquisa, não sai falando merda na internet sem saber, não sai fazendo cagada pela internet sem saber, ou acusando todo mundo sem saber, que nem outro dia... O pessoal tava comparando lá, o Walter Salles, que é o diretor do Ainda Estou Aqui, é o 10º brasileiro mais rico do mundo. Aí, por outro lado, lá, o BNDES dá 10 milhões pro filme Ainda Estou Aqui. Dá 32 milhões, aliás, pro filme Ainda Estou Aqui. Pra começar, Walter Salles não é o dono do filme, ele é o diretor do filme, ele foi contratado. Então, se ele é rico ou não, foda-se. O problema é dele. E outra... BNDES não deu o dinheiro para o filme diretamente. Ele emprestou o dinheiro para a produtora. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado de filtrar, de ler e de saber dissuadir direito esse tipo de matéria que a gente vê em Instagram, em Twitter, em Facebook. A gente precisa criar esse filtro mental para saber que a gente não pode absorver toda essa merda sem pensar. Isso é importante porque tem muita desinformação aí no meio. Tem gente que é interessado realmente em minar isso aí e o cara joga um monte de mentira. Um monte de mentira. Por exemplo, você pega show do Gustavo Lima, os caras falaram que o Gustavo Lima foi beneficiado pela Lei Rouanet. Não, Gustavo Lima ele foi pago por prefeituras para ele fazer show. Tem até uma prefeita de uma cidade, eu não lembro qual aí, que ela falou que ela era fã do Gustavo Lima e ela ia pagar ele e outros artistas para fazer show lá, sertanejos para fazer show. Ou seja, ele ia pegar o dinheiro público e ia colocar nisso. Então, assim, é outra vertente, porque nesse caso, por exemplo, você está falando o quê? De uma prefeitura que está pagando esse ator e, assim, ela paga o cachê do cara, mano. Não tem limite de gasto ali. Ela paga o cachê que o cara pedir para ele ter o show dele. Então, assim, há uma diferença. A Lei Rouanet é uma coisa. A Lei Rouanet, pelo que o Ministério da Cultura ele diz, se realmente estiver descrito como consta na lei lá, que eu não li a lei e eu não ia conseguir ler, porque eu ia achar uma coisa mais chata do mundo e eu não ia ter tempo para ler hoje. Mas, assim, a lei, ela diz o seguinte, que existe limite de gastos, limite de pagamento para cada um desses profissionais. Esses caras não podem ganhar o que eles quiserem, eles vão ganhar de acordo com o limite estipulado. E já numa prefeitura, que o acesso é direto, não tem aprovação, não tem esse negócio de processo de aprovação. O prefeito, ele quer, ele vai lá e paga. Então, assim, há diferenças aqui, e às vezes os caras colocam tudo no mesmo balaio como se fosse Lei Rouanet. A prefeitura foi lá, pagou a Lei Rouanet. Não é a mesma coisa. E eu acho que é importante colocar esses pontos aí, porque às vezes os caras, eles ficam
bolha, essa nuvem de desinformação aí, e alguém acaba colocando isso no balaio. Tô dizendo que é perfeito? Não tô dizendo que é perfeito. Tô dizendo que não tem falcatrua no meio. Aqui é o Brasil, meu amigo. Aqui tem falcatrua em tudo, meu filho. Tudo que você olhar, você vai achar uma falcatrua. Não tem jeito. Mas, assim, existem regras. As regras estão lá. As regras do jogo estão estipuladas. Já é importante saber de onde esse cara está conseguindo dinheiro. Esse cara está conseguindo por meio dessa lei, esse cara está conseguindo por meio da prefeitura. São coisas diferentes, né? Ó, só dar uma lida aqui, ó, no site do governo aqui, ó. Artes, formas de arte que são amparadas pela Lei de Incentivo à Cultura, né? Que é o nome oficial da Lei Rouanet, né? Aí tem, ó, artes cênicas, circo, dança, mímica, ópera, teatro e congêneres. Artes visuais. Eu não ia falar que eu também não sabia, mas deixa eu... Eu acho que é do mesmo gênero. Congênere deve ser do mesmo gênero. Artes visuais, artes gráficas e artes digitais, incluindo pintura, gravura, desenho, escultura, fotografia, arquitetura, grafite, congêneres. Congêneres aí acho que é do mesmo tipo mesmo. Então, assim, se o cara tiver uma exposição lá, de repente o cara construiu você quer fazer uma exposição sobre esculturas do Rodin, por exemplo, que é uma exposição que eu fui há muito tempo atrás, coisa moleque, né? Nem ligar para essas coisas, fui lá. E você vai para lá. Então, assim, essa exposição, o cara pode submeter esse projeto lá para a Lei Rouanet. E aí, se uma empresa que opta pelo... Como é mesmo o nome? Esqueci o nome da modalidade de imposto de renda lá. Ela quiser um abatimento de 4% ali, porque aí você fala 4%, parece pouco, mas dependendo do faturamento é muita grana. Ela pode vir a colocar dinheiro nesse projeto e adotar esse projeto aí pela Lei Rouanet. Aí você tem, ó, humanidades, literatura, filosofia, história das obras de referência e obras afins. Música popular, instrumental, erudita, canto coral e... Peraí, música popular. Acho que o sertanejo se enquadra em música popular, né? Só música chata. Eu acho. Cara, sertanejo, velho. Sertanejo pra mim não é nada disso. Sertanejo pra mim é outra parada. Gustavo Lima e esse maluco aí, que eu sempre esqueço o nome dele. É o outro lá, ó. Luan Santana. É o futuro presidente, viu? Respeita, viu? O Gustavo Lima, né? Acho o Gustavo que é Lima Santana, pode não virar presidente. É o Gustavo Lima ou Luan Santana? É o Gustavo Lima. Não, ele já saiu fora. Ele só comentou. Que ele comentou. Quem sabe aí no nome candidato. E aí a internet fez o resto, né? Um adendo, né? Em questão aos valores, né? Que são hoje destinados, né? Então, no show, realmente, para pessoa física, hoje o que eles entendem como aceitável seria 93 mil. Aumentou em algumas vezes aí, mas de certa forma, a pessoa física ali, por exemplo, Gustavo Lima, vai ganhar, ou Cláudia Raia, qualquer pessoa, vai ganhar no máximo 93 mil por isso. Porém, entretanto, tem as produtoras, que normalmente são dessas pessoas mesmo. Entendeu? Ah, sim, tipo, de repente, por exemplo, uma Cláudia Raia, um Gustavo Lima, um Luan Santana, ou o artista que for, ele ganha o cachê dele e ele ganha o valor cobrado da produtora, que é dele também. É isso. Ela tá voltada mais pra produtora, cara. O cara que tá começando ali, seu vizinho aí que é artista, que tá no subir na vida, ele não vai sair disso, porque não tem ninguém pra apoiar ele. Agora essas produtoras que já sabem todos os esquemas, já sabem como fazer, já sabem como pedir, elas que dominam esse mercado. Então você vai fazer uma... Pode até parecer uma besteira perguntar. Mas, por exemplo, o Felipe Neto, como o Leandrão falou aí, ou o Gustavo Lima, eles abrem uma produtora. O dinheiro da Lei Rouanet vai pra produtora.
Só que, tipo, o cara, ele não pode pegar todo o dinheiro da produtora, não é? E a produtora tem um monte de funcionário, ele tem que distribuir essa Eu tenho um grana. monte de funcionário. Não, ele não vai pegar tudo, mas eu tenho um monte de funcionário hoje na minha produtora, certo? Eu tenho que pagar. Porém, eu tenho impostos para pagar também de tudo que eu faço. Então, eu posso até incentivar a minha própria produção não pagando imposto. Porque eu sou o patrocinador do meu projeto, entendeu? Então, todo o gasto que eu tenho, eu vou deduzir porque eu estou produzindo. Mas isso aí seria um conflito de interesses foda. Será que isso não tá contemplado ali como... Mas o desconto no imposto pode chegar a 100%? Não, mesmo que não chegue a 100%, imagina que todo o dinheiro não vai ser exatamente todo o valor da peça, certo? Porém, pode chegar a 100%. A ironia que, por exemplo, hoje tem peças que, até na questão de público, e os artistas estão um pouco se lixando, porque já tá paga. Entendeu? Então eles estão lá pra cumprir, mas eles já receberam o cachê deles, já tá tudo certo. Tá produzindo ali, mas pode ver que hoje em dia é difícil você ver propaganda de teatro, propaganda, entendeu? Por quê? Já tá pago. Aquilo ali já foi pago. Se tiver público é uma coisa. É o que eu falo, o brasileiro é foda, mano. O brasileiro, ele não pode ver nenhum benefício. Ele quer tirar vantagem, cara. É de fuder isso. Tipo, tá pago, não vou mais fazer esforço. Mas ainda gera emprego, gera. Mas dava pra gerar emprego de outras formas, não é verdade? Cara, eu tenho uma outra visão de como deveria ter essa lei, tá? Pra mim, eu acho que é necessário ela existir. Não, sua pra mim, visão eu acho que existir, ela deveria existir, mas não com foco no artista nem na produtora, cara. Pra mim tinha que ser como se fosse o Bolsa Família. Tinha que ir para a pessoa, entendeu? Imagina aí, vamos destinar para 100 milhões de pessoas só aqui no estado de São Paulo. Porém, esse valor só pode ser usado no teatro. Então, lá no teatro, eu ia falar, lá no teatro, as pessoas, né, assim como eles vão atrás de patrocínio para começar, ou a própria produtora consegue ali uma porcentagem para dar início, que é como funciona hoje, acho que até a primeira 10% para você estar liberado para o projeto, depois você precisa de mais 20% para poder ter a liberação. Ou seja, continuaria no mesmo molde. O retorno para os artistas viria desse valor pago pela população. Então a população que vai ao teatro vai estar consumindo ali, vai estar pagando pelo ingresso, e aí teria o custo deles. Porque pra mim não entra na minha cabeça o artista receber por algo que ninguém tá vendo. Então, é que, cara, tipo, pra mim, foda-se o artista. Tô na mesma vibe que você, foda-se o artista. Só que assim, se o povo não for pro teatro, não for pro cinema, o artista não vai receber, foda-se, ele é rico. Mas e o coreógrafo, e o cameraman, e a tia do café? Então, eu imagino que essa lei Rouanet, ela trabalha exatamente para esse povo que não é visto, mas que trabalhou. E se eles trabalharam e a peça não der lucro, eles vão ficar sem receber também? O valor for pro público, a questão vai melhorar a qualidade e o empenho deles em fazer uma peça. Até porque eles precisam também do dinheiro, certo? Quem garante que realmente está tendo esses empregos nessas produções? Cara, a gente imagina que está tendo, baseado no tudo que o Alex falou sobre a lei. Só que, como eu falei, tem o dedo do governo, vai dar merda. Vai ter mais emprego. Uma pessoa limpando uma sala de teatro que 100 pessoas foi, ou 1000 pessoas foi ver uma peça. Você vai precisar de mais gente ali. Então você vai gerar mais emprego, fazendo com que o povo frequente esse lugar. Porque pra mim a intenção de você promover algo é que chegue a população. Tá chegando a população, não tem por que se promover. Mas aí você cai num ponto que é o seguinte,
vamos supor, você fala de expressões culturais. Expressões são diversas. Às vezes a gente pensa em artista e a gente coloca na nossa cabeça um artista que ganha muito dinheiro. Mas existem artistas lá que são artistas que não ganham tanto assim, cara. Tem cara que ganha, tem cara que ganha menos que a gente para produzir. E esses caras, eles produzem arte, eles produzem cultura e obras importantes ali para a sociedade. Porém, essas obras, elas não atingem todas as pessoas, não porque elas têm um ticket alto ali para o cara pagar. O valor, às vezes, do ingresso é barato, às vezes é até de graça, mas o cara não vai. Porque sabe o que interessa pro cara? É ir ver uma porra de um sertanejo, ver um funkeiro. O cara quer ver esse tipo de coisa. O cara quer ver um youtuber, ele quer ver um influencer. Muita gente tem isso. A grande maioria, você pega pelas estatísticas do YouTube, mano. Quais são os vídeos que tem mais curtida? Vai mulher de OnlyFans fala lá, mulher que faz OnlyFans, aí estoura de vídeo. Aí vai um funkeiro, estoura de visualização. Aí você pega um vídeo num qual um cara está explicando alguma coisa relacionada à filosofia, por exemplo, 11 curtidas, 10 curtidas. Então, não é porque não há incentivo. Há incentivo, só que as pessoas não querem ir. E se as pessoas não vão, eu devo deixar de produzir essa cultura porque você tem uma massa de pessoas que simplesmente não veem valor nisso? E elas não veem valor nisso justamente porque a sociedade criou elas para isso. A sociedade formou essas pessoas para essa mentalidade. Porque enquanto não existia internet, era a TV que fazia isso com as pessoas. O que dava audiência? Era barraco. Era barraco, era baixaria. É o que dá audiência, é tragédia. É isso. E as pessoas elas foram se acostumando a esse tipo de coisa. E aí isso só migrou para a internet, mas continua igual. E aí eu fico me perguntando, será que eu tenho que dar mais audiência? De repente você tem uma peça que não tem tanta gente indo lá ver. Ou porque não é algo que a maior parte das pessoas gosta, ou é porque é algo que as pessoas não dão muito valor mesmo, não tem valor nenhum para elas. Elas acham algo chato, algo pedante, mas é algo que traz um determinado valor para um grupo de pessoas. E quando se fala de Lei Rouanet, pelo menos o posicionamento das pessoas que estão à frente dessa lei é o quê? Ela é voltada para as pessoas, para que as pessoas tenham acesso. Entra nesse embrolho aí. Às vezes você tem um cara que não vai conseguir pagar um show ou uma peça de teatro porque é muito cara. E aí esse cara não está ele não tá naquela faixa de pessoas que podem ser contempladas ali por uma isenção ou um pagamento baixo, mas também esses caras também não tem dinheiro para pagar. Esses caras, né, infelizmente, ele não entrou no meio. E tem um outro ponto aí também. Se você pegar e, vamos supor assim, todo o dinheiro para isso, ele vai ser colocado para que você reverta isso, para que as pessoas não precisem pagar nada para show, meu amigo, você está falando de comunismo. Você está falando de comunismo. E eu te dou um abraço por isso. Parabéns. Eu aprovo isso, cara. Quer reverter, quer pegar um show? Maravilha. Quer reverter isso para a população sem custo nenhum para quem vai assistir? Beleza. Só que o que vai acontecer? Isso fere os princípios que a gente formou essa sociedade, que é os princípios o quê? Capitalistas. Se não voltar dinheiro para ser revertido, os próximos projetos que entrarem não vão ser financiados. E aí, de onde vai tirar dinheiro disso aí? Quem é que vai bancar essa parada? O capitalismo ele existe como uma forma até de sobrevivência aí para esses povos. A diferença que eu tô comentando é, se é um benefício, ele tem que ir para a população, ele não tem que ir para o artista, né? Hoje, muitas obras, né, que são feitas aí que tem pouco público, a maioria delas também não há nem uma boa vontade do artista em fazer, cara. Porque, cara, a gente tem muita peça, muito filme bom aqui no Brasil, mas tem uns também que são uma porcaria, cara. Tem cara que só tá lá pra cumprir papel. Então,
Cara, obriga esses caras a trabalhar, mano. Obriga esses caras a fazer algo decente. Cara, tem todo mundo gosta de alguma coisa e tem um público pra isso. Aí, lógico que você não vai se comparar a uma grande massa, que é o que a TV faz. Até hoje, o maior vínculo o veículo de comunicação que tem é a TV. Por quê? Porque o cara coloca na casa dele e não precisa ficar fazendo nada, ela te dá informação. Mas hoje existe empresas, pessoas que conhecem a internet, que sabem fazer propaganda, conseguem atrair público para coisa que nem existia. Ou seja, se você tem algo ali que realmente você acha que vale a pena levar, vai ter um público destinado a isso. Essa pessoa não vai gastar o dinheiro dela nisso, porque vai depender de muitas condições, das condições dela. Então, se ela tem, às vezes até quer ir lá ver um negócio de filosofia, como aqui onde eu moro tem gente que gosta, que eu acho uma chatice, mas tem gente que gosta. Essa pessoa ela vai pagar para ver um filme de super-herói ou para ir lá num simpósio de filosofia. Ela vai pagar pelo super-herói, porque é o dinheiro que ela tem para poder fazer uma coisa diferente. Aí e atende mais o público, as pessoas que ela estão em volta ali. O que ela gosta, que é de filosofia, que é uma coisa, que é um hobby, às vezes fica de segundo plano, porque ela não tem acesso, e se ela tiver acesso vai gastar mais. Então ela acaba recorrendo ao que tá todo mundo vendo. Agora, se você tem um benefício ali do governo para ver isso, entendeu? É melhor do que dar o dinheiro já direto para ele. Então, o foda é... tipo, eu não sei vocês, né? Mas, por exemplo, com ou sem benefício do governo, cara, se é um artista que eu não conheço, se é um artista que não me atrai, que eu já não gosto do nome, ou que eu não conheço o nome, eu nem vou, mesmo que seja de graça. Foda-se ele. Oruan. Vamos supor que onde você mora aí tem um vizinho seu que é artista, tá numa peça aí, você conhece o cara, mas nunca viu ele se apresentando. Ele tem ali a oportunidade de você ir ver a peça dele com dinheiro, com benefício do governo ali, que ele te deu um cartão, sei lá, pra você usar. Você iria pra prestigiar o seu amigo? Nenhuma. E eu vou falar pra vocês, a maioria das pessoas pensa que nem eu. Você acha que eu vou perder meu tempo? Eu posso estar aqui em casa fazendo qualquer outra coisa pra ir ver um cara que, tipo, eu nem sei se vai ser bom. O que o povo quer é ver gente famosa, né? Seja num teatro, seja num cinema, seja num show, as pessoas querem ver uma pessoa famosa. E é por isso que essas leis beneficiam mais esse tipo de produtora grande, gente famosa, porque, querendo ou não, é o que vai atrair o público. Obviamente, tem uma peça, tem alguma coisa que não vai atrair público nenhum, vai. Mas, por exemplo, se você tem a oportunidade de, tipo, você trabalhou a semana toda, trabalhou de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, você vai sair da sua casa num domingo pra ir ver um cara que você nunca ouviu falar na vida e que você sabe, ou que você desconfia que a peça dele vai ser uma merda? Ué, não, você não vai, se você eu duvido que você ficar vai. sabendo que a peça é boa, porque aí você já tá deduzindo que a peça é ruim, aí beleza. Não, mas eu tô falando mais. Vocês têm que levar em consideração a faixa etária, gente. A gente tá velho, a gente tá mirando no que a gente faria hoje, mas com certeza se eu fosse mais novo, com certeza eu não conhecendo eu iria. A gente tem que olhar, ter essa visão 360 da coisa, entendeu? Tá, vocês podem até achar que eu tô falando besteira, mas é só ver as estatísticas, é só ver quanta gente vai nesses show furado aí, quanta gente vai em show de gente famosa. Não tô falando que ninguém vai nessas coisas desconhecidas, não tô falando que ninguém vai, tô falando que a porcentagem é muito desigual. E é por isso que a distribuição também é desigual. A pessoa que vai, ela paga até mais caro pra ir, certo? Ela sabe que ela vai pagar mais caro pra ver um determinado artista. Então isso vai sair do bolso dela. Agora, o cara que tá começando lá, que ela vai prestigiar, o governo vai estar incentivando ela a ir. Então são duas linhas diferentes. O artista que ela quer ver, ela vai desembolsar o dinheiro. Agora, o incentivo ainda mais pra quem tá começando, que eu acho que é o pior. Então, só que nesse caso, os dois são beneficiados pela Rouanet, seja pela isenção de imposto, seja pela iniciativa privada que está lá investindo grana,
Os dois, de uma certa forma, acabam sendo beneficiados. O que eu tô falando é, a porcentagem da galera que vai em show de gente desconhecida, a gente tá começando agora, é muito inferior em relação à porcentagem que vai no show do cara que é mais conhecido. Por isso, obviamente, o investimento é diferente. A lei já incentiva esse cara que tá lá em cima, que tá hypado, entendeu? Não é a lei. Não, Não é a lei, Ed. Não é a lei, Ed. Cara, Ed. Imagina agora, qualquer um. Não, É a sociedade. a lei, de certa forma, já favorece também, porque esse cara, ele já tem uma produtora, ele já sabe como fazer todos os trâmites. Então, ele já tem uma verba ali que ele já sabe que parte do custo que ele vai ter já tá pago, certo? O cara que tá começando, ele não tem nem acesso à lei. Tá lá, mas ele não sabe como é que emite o documento, como é que vai fazer pra conseguir essa verba. Ou seja, Não, mas eu tenho uma coisa pra te dizer. Existem várias pessoas, inclusive no YouTube, que ensinam como você faz isso. Pessoas não só do governo, mas pessoas da área, pessoas que produzem espetáculos para a Lei Rouanet. sim, é da mesma forma que mostra como o YouTube mostra como ficar rico, cara, e eu ainda não consegui. Não, mas cara, aí é um processo. Ficar rico é uma coisa, né? Assim, é irreal. Cara, não, os papéis que você precisa, a burocracia por trás de tudo que você precisa é tão grande que o cara que tá começando, ele não consegue, cara. Ele não consegue todas essas informações. Entendeu? Por isso. Você trabalha com o que, Ed? Não, vamos exemplificar. Você trabalha com o que, Ed? Então, você trabalha com TI. Todo mundo trabalha com TI. Eu sei. Agora, é justo você chegar e falar, olha, o cara da empresa grande que trabalha com TI sabe desse procedimento, eu não sei. Cara, se você resolveu trabalhar com TI, você tem que saber. Não, mas não tem uma lei me favorecendo. Não tem uma lei me favorecendo, igual tá favorecendo. Eu não tô pegando um auxílio de nada, entendeu? Então, nesse caso tem, cara. Nesse caso, o cara que não, cara, isso não se enquadra. Você tem que entender que isso não se enquadra na mesma situação, porque um tá sendo beneficiado e o outro não. É diferente de nós dois aqui, os dois trabalham com TI e ser especialista em determinada área, entendeu? Mas a gente não tá pegando o benefício do governo pra poder fazer isso. Agora, o cara que tá começando, ele precisava de um conhecimento que ele não tem. Então, mas você precisa ter expertise para trabalhar no que você quer. Você precisa ter expertise para trabalhar no que você quer. Se você quer trabalhar com arte... Não dá, o cara não tem acesso às vezes a coisa. Cara, ele tem acesso à informação. Ele tem acesso à informação. De você mesmo sempre fala que a pessoa tem acesso à informação que ela quiser na internet. Ou seja, se você vai trabalhar com artes, com teatro, com música, com dança, e existe uma lei, você precisa saber que a porra da lei tá lá. Não interessa que a outra produtora seja grande, cara. Se a produtora grande tá se beneficiando dessa lei, você sabe que essa lei existe, é a sua obrigação ir lá e usar ela também. Não interessa que você seja pequeno ou o cara seja grande. Tem a lei pra lá e pra usar e pronto. Uma coisa, a gente tem que parar de usar o termo benefício, porque dá a impressão de que é um dinheiro que está vindo do governo. O governo está pegando dinheiro de impostos e está colocando nisso. Isso não é dinheiro de imposto, tá, gente, que está sendo colocado. Pelo menos até onde eu sei. Não, aí é novamente o jeitinho brasileiro, né? Porque é uma isenção do quê? De imposto. Então, o imposto está envolvido, né? Não, a isenção de imposto é o que você tem como pagamento por você financiar pela empresa, ele ir lá e financiar aquele projeto, ela adotar aquele projeto da Lei Rouanet. Mas o dinheiro que... Então, não, sim, mas assim, é que quando você fala benefício, dá a impressão o quê? Que o cara pega o dinheiro que tá vindo dos cofres públicos e tá custeando o projeto dele. Não é isso que tá acontecendo. Pagos de imposto pro governo está sendo destinado à obra. É um benefício também. Cara, vamos ser bem honestos. O dinheiro que o empresário pagar de imposto tem pelo menos 90% de chance para ir pro bolso ou pra cueca de algum deputado aí.
Então, agora, como que você decide? Como que você decide trabalhar com alguma coisa se você não sabe seus direitos e deveres? Cara, isso é imprudência. É imprudência. Se você é imprudente a ponto de não saber os seus direitos, os seus deveres, tá fadado ao fracasso de qualquer forma. Então, não interessa você falar, o cara é grande, o cara é pequeno. Não, cara. Você decide trabalhar com arte, você tem que saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres na sua área de atuação. Por isso que eu perguntei com o que você trabalha. Agora, a parte de isenção existe sim, existe para os grandes e para os pequenos. Como o Alex falou, existe aquela outra parte do dinheiro que a própria prefeitura financia um show porque gosta do artista, e existe a Lei Rouanet. É um monte de coisa diferente. E outra coisa, como eu acabei de falar, se o empresário, em vez de investir na arte, ele paga o imposto diretamente para o governo, a chance desse dinheiro ir para o cu de um deputado ou de um juiz é muito mais alta. Então eu acho que ainda é mais benéfico você investir em alguma coisa que está gerando emprego. Tipo, falar, o teatro lá não lotou. Cara, não lotou, mas tem o faxineiro, tem a moça da limpeza, tem o cara vendendo pipoca, tem a equipe de som, e todo mundo vai conseguir comprar um pouquinho de comida pro filho. Ô César, eu discordo nessa questão de comparar, de querer comparar a produtora, tá? Até porque eu sou um CLT, mas eu não sei de todas as leis trabalhistas, tá? Então, nós todos aqui se enquadram no mesmo cenário. Existe empresa responsável que entende tudo de lei trabalhista. E a gente não tá nesse quadro. Mesma coisa, o artista que tá começando. Ele não sabe de todas as leis, de como ele conseguir todos os benefícios. Ele vai esbarrar na burocracia e vai levar um tempo para ele conseguir. Isso é um fato e é o que acontece hoje, tá? A maioria dos artistas que estão tentando, eles não conseguem. Quem consegue são as produtoras. A produtora já sabe tudo que vai lá e pronto. O que tá começando, ele não consegue. Isso é uma realidade. A gente sendo CLT, Ed, a gente tem a obrigação de saber as nossas leis, o que nos ampara. A gente sabe que ela existe, cara, mas a gente sabe que ela existe, mas a gente não sabe todas as leis, entendeu? Até acontecer algo que a gente precisa. Então, até acontecer algo que a gente precisa, mas a gente não sabe. A mesma coisa é o cara que tá começando. Ele tá ali com a peça, tá tentando engatar, tentar um benefício, ele não consegue. Se fosse o contrário, ele conseguisse montar a peça e as pessoas com benefício fosse lá, esse dinheiro chegaria mais fácil para ele. Tá? Isso é muito óbvio. Com relação até a geração de emprego, é o que eu falei. Uma peça que tem um público de 1.000 pessoas vai ter mais emprego gerado, vai ter mais consumo do que na que gerou 100. É óbvio isso, entendeu? Então, se os artistas se dedicar a criar coisas que são boas, né? Primeiro tem que ser boa. O público, ele vai, entendeu? Mas aí quando você fala boa, o que você tá querendo, que você se refere? Porque bom é um termo subjetivo. Por exemplo, tem uns caras aqui na rua, que os caras estão aqui ouvindo uma música bem maneirinha. E pra eles é a coisa mais maravilhosa do mundo. Pra mim, é uma tortura. Antes disso, vamos parar na parte de geração de emprego. Imagina, o Ed falou que uma peça que tem 1.000 pessoas assistindo gera mais emprego que uma peça de 100. Vamos lá. Se você tem um teatro que tem uma fila de 100 pessoas e você tem um teatro com uma fila de 1.000 pessoas, esse teatro de fila de 1.000 pessoas, você vai construir mais cabine vendendo ticket? Ou você vai colocar mais atores no palco? Você vai colocar mais gente. Você vai colocar mais gente pra. Você pode não colocar mais artistas, porque os artistas serão os mesmos. Mas a equipe de apoio vai ser maior. Cara, se você prestar atenção nas peças de teatro, se você vê uma peça com 100 pessoas, uma peça com 1.000, a equipe de apoio é praticamente a mesma. Não, cara. É que a peça de teatro com 100 pessoas vai ter mais gente ociosa. A peça com 1.000 pessoas, o pessoal vai ter mais na correria. Até o cinema por si só, a gente pode usar como parâmetro aqui, que provavelmente é o que a gente mais tem acesso aqui, que a gente mais frequenta. Quando tem um lançamento, a equipe que trabalha lá é maior. Você nunca reparou isso? No lançamento, sabe por quê? Minha esposa faz contratação de pessoas assim.
E eu sei que nesses dias ela já tá sob contrato que poderão pedir. Até folguista trabalha nesse dia. Cara, a equipe é maior, mas não é maior a um ponto de você falar, caralho, quanta gente. Porque você vai chegar no cinema, você vai passar pela recepção. Por exemplo, você vai no Cinemark, você vai no balcão da pipoca, é um cara lá atendendo a galera toda. Você compra seu ingresso, hoje em dia ainda, a maioria das pessoas que compram ingresso é pelo totem automático, ou comprar pela internet, ou chegar lá e vai no autoatendimento. Aí você vai passar por uma fila que você vai entregar seu ingresso lá pro cara que carimba, que é 1, 2 no máximo. E, tipo, a diferença de gente empregada é mínima, Ed. Vou falar, é realmente isso, mano. É mínima. Se eu for lá assistir qualquer filme lá, vai ter realmente essa quantidade de pessoas. É uma pessoa ali no caixa lá, bilheteria, 2 na pipoca, que vai, tipo, um atendendo, o outro enchendo a pipoca. E aí, na fila ali, na hora de carimbar, é 2 pessoas, certo? No dia que eu assisti, acho que eu vou colocar Homem-Aranha 3, só pra carimbar ali, 16 pessoas, 2 de cada lado. Cara, eu não sei em que cinema você foi, porque aqui nos cinemas da minha região nunca mudou o número de galera que fica carimbando os tickets lá. Não é Cinépolis, não. Não, é o Cinépolis, Cinemark, só por cara. Deus, Tem ali no Shopping Tietê Plaza, cara. Porque aumenta, cara. Querendo não, é uma demanda maior. Tá todo mundo indo lá. Não vai conseguir dar conta, cara. Então, tem mais gente, vai ter que precisar de uma equipe maior de apoio. Entendeu? Isso, cara... Cara, eu ainda vejo, assim, no dia a dia, que a equipe de apoio aumenta, mas não aumenta no número que você fala, caralho, tipo, que diferença da porra. Se a questão for pro ponto de gerar emprego, você vai ter, no mínimo, funcionário a mais com mais gente. Ou seja, então, é mais... no seu ponto de vista, se tratando de emprego, então é mais viável incentivar mais pessoas a ir do que pagar por artista, certo? E como que você faz mais pessoas ir? Você coloca um artista famoso. Não necessariamente, entendeu? É igual o Leandro comentou, referente ao público, a juventude. Cada um tem o seu público, cara. Seja atrativo para essas pessoas. Agora, hoje eles não querem ser atrativo pro próprio público. Aí como é que o público faz? Então, mas, pô... Cara, hoje a tendência é você fazer o mais com menos. Tipo, você vai colocar menos gente pra trabalhar e você vai esperar mais público. Só que como eu falei, tipo, os jovens tem o artista dele, mas mesmo entre os jovens, que é esses artistas que a gente mais velho não conhece, ainda é um artista famoso da geração atual. Eu não posso, imagina, tipo, eu vou escrever um livro. Eu vou lá, escrevo um livro e coloco na Saraiva, coloco na Amazon, coloco em qualquer lugar. Vai atender tanta gente assim quanto um livro do cara que você viu, o Ainda Estou Aqui, como chama mesmo? Márcio Braga, não é? Marcelo Rubens Paiva. Tipo, se eu colocar o meu livro lá e um livro do Marcelo Rubens Paiva do lado, óbvio que do Paiva vai vender mais. Se eu coloco um show do Kanye West, eu coloco um show do Zé da esquina aí, do cara da caneta Bic, é óbvio quem vai vender mais ingresso. É por isso. Então, tipo, não tem essa que, o jovem vai em outra artista. Cara, o jovem tem o artista do jovem. Isso que você colocou. O Rubens Paiva, ele fez o livro dele lá, sem receber incentivo nenhum. Vai vender bem. Você também, você fez o seu livro sem incentivo, mas se a quantidade que você vender vai ser mérito do seu livro. Se o seu livro for bom, as pessoas que comprar vai comentar e vai incentivar outras pessoas a comprar. Porque até onde eu sei, todo mundo começa por baixo. Realmente tá dando de evento. Então, você passa a ser conhecido ali, determinado de acordo com o ramo que você está escrevendo lá, de acordo com a área que você está escrevendo, você começa a ganhar leitores, que aí no próximo livro vai receber mais. Agora, a diferença da Lei Rouanet não, ela só tá favorecendo um. Então, a Lei Rouanet, o Ed, ela favorece todos, só que o problema ela favorece todos,
ela favorece todos de maneira igual. Ela não tem essa equidade, ela tem a igualdade. Sabe a diferença, né? A equidade, ela vai beneficiar quem precisa mais e vai tirar de quem precisa menos. A igualdade não, ela vai fazer tudo igual para todo mundo. O que acontece? O governo ele não quer saber de quem precisa mais ou de quem precisa menos. O governo, quando investe em alguma coisa, ou quando deixa de arrecadar alguma coisa, ele quer saber de onde ele vai tirar mais retorno. Entende? Ou seja, eu vou ter mais retorno do Gustavo Lima ou vou ter mais retorno do cara que tá cantando na pracinha? Mas nesse caso não é aqui? retorno, tá? O governo ele não tem retorno com isso, né? O incentivo é o acesso para a pessoa ver. E é o que não ocorre, entendeu? O que os defensores da lei, né, que dizem é o seguinte, que a lei ela foi criada para quê? Para que você aumente o acesso dos brasileiros à cultura, tá? E aí você pode apontar uma controvérsia aí, porque, por exemplo, existem pessoas que não conseguem pagar determinados shows, ou determinadas peças de teatro, ou de dança, ou uma exposição, e às vezes a pessoa não é tão pobre a ponto de se enquadrar em uma isenção, ou, por exemplo, ela não é uma estudante para pagar meia, ou ela não é idosa ao ponto de ter um desconto. Então, assim, tem esse detalhe, né? Mas, assim, a ideia é que isso é revertido para quê? Para que as pessoas tenham mais acesso à cultura, né? Só que ela não especifica de quem que é essa cultura, não especifica de qual artista que é essa cultura, se é de um artista grande ou de um artista pequeno. Assim, você vai encontrar diversos tipos de artistas lá, com projetos submetidos à lei de incentivo à cultura, a Lei Rouanet. O que eu ia falar antes que eu esqueça, não vai sumir da minha mente aqui, é que, por exemplo, o retorno disso, o retorno financeiro dessa produção, ele é revertido para a economia. Então, há um ganho na economia, né? Tanto que eu até falei uma coisa que acabou virando uma armadilha para mim mesmo. Porque eu falei o seguinte, eu falei que se, por exemplo, as pessoas não pagarem nada para assistir um show, os próximos não vão ter dinheiro. Mas isso não existe, porque o dinheiro é do próprio projeto que está submetido. O que vai acontecer é o seguinte, é que talvez as empresas não se sintam muito incentivadas a financiar um determinado projeto, porque é um cara pequeno. Isso realmente acontece. Um cara pequeno, às vezes eles querem pegar um cara maior para quê? Um cara maior para poder colocar a marca deles ali, ó, o logo deles ali naquele determinado evento, para dar uma prospecção maior, para mostrar, olha, essa empresa está incentivando a cultura. Isso é uma forma de você fazer uma propaganda da empresa. Sim, o próprio Itaú, ele financiou o show da Madonna, que deu tão certo, que vão trazer a Lady Gaga também. O Itaú teve teve um show da Taylor Swift que deu uma merda lá, que foi adiado, foi cancelado, o pessoal começou a se revoltar. Só que assim, cara, o que vende é isso, é artista grande, não adianta você falar, a Rouanet tá... É o dinheiro do imposto. Se fosse o mesmo imposto que ele pagaria, ele está destinando a um artista famoso, que ele poderia destinar. Porque, querendo ou não, é o dinheiro do imposto. É um dinheiro que iria para o governo. Então não tem o porquê ele privilegiar o artista de nome, visto que o dinheiro era de imposto. Então, mas quando você privilegia um artista de nome, você atrai público. E como a gente já viu, quando você atrai público, você vende. Você pode não vender entrada. Não, mas ele não poderia vender algo que ele está sendo beneficiado. Ele está deixando de dar o imposto pro governo e colocando a marca dele ainda no show. Olha a ironia da... Não, mas olha como é que a lei funciona. Eu tiro... ao invés de você me pagar o imposto, não. Você vai, financia o show do Gustavo Lima e ainda coloca a sua marca lá para todo o público ver. Olha como é que a controvérsia nisso. Sim, você coloca a sua marca... Era o dinheiro que seria pro imposto. Então, só que é o seguinte, Ed. Por exemplo, como eu falei, do show da Madonna, que o Itaú financiou. O Itaú teve um abatimento do imposto de renda? Provavelmente teve. Ele trouxe um monte de gente, o pessoal foi ver o show da Madonna de graça, ou seja, o público não pagou, como o Alex falou, o público teve acesso a um show,
E o pessoal que vai lá, ele usa serviço. Eles vão chegar lá como? Vai usar transporte público. Vão ficar na cidade? Vão usar hotel. Vão tomar café da manhã, vão almoçar, vai comprar alguma coisa no show. Então, isso movimenta uma economia. Esse movimento aconteceria com um artista pequeno? Se você tem a verba lá pro cara poder escolher o show que ele quer ver, a peça que ele quer ver, ele também vai usar o transporte público, tudo, vai consumir, tudo que dá em torno. Vai, ué. Ele vai de acordo com a opção que ele quer, entendeu? O que eu tô tirando é, ao invés de tirar o artista da jogada e colocar realmente a população. O cara quer ir no simpósio de filosofia. Ele vai, cara. O dinheiro que ele não teria pra ir, agora ele tem. Então ele vai. A mesma coisa que ele seria no show da Madonna pra ele ir de graça, ele vai nesse show também, nesse simpósio. Tá, você falou do simpósio de filosofia. O simpósio de filosofia atrairia tanta gente e movimentaria tanta economia pra cidade quanto o show da Madonna? Com certeza não, mas imagina que a verba é a mesma, então toda a verba que você destinou pro show da Madonna, ela vai ser destinada pra população, certo? E aí Não vai, Ed, não vai, sabe por quê? Porque, por exemplo, como eu falei no exemplo do show da Madonna, o Itaú financiou o show da Madonna e teve o abate. Que empresa iria financiar esse simpósio de filosofia, por exemplo? Pra movimentar toda essa economia na cidade. Cara, o imposto que Itaú iria pagar pra Madonna, ele poderia pagar pra esse cara também, pra pagar pra outras peças pequenas. Só que aí ele não teria retorno. A questão é que o banco não tem que ter retorno, cara. O banco não tem que ter retorno porque já é dinheiro de imposto. É o dinheiro que iria pro cofre público. Ele não tem que ter retorno. Então, é o dinheiro de imposto? Então, só que é que tá. Se o banco tá fazendo uma contribuição, tá financiando um show para o pessoal ir de graça, como um show desses grandes pessoas vêm de graça, é uma coisa que vai movimentar a economia da cidade. Se o banco, ao invés disso, paga esse dinheiro de imposto pro governo, é um dinheiro que você nunca vai ver, porque você sabe como que é essa merda desse governo, que esse dinheiro vai pro cu de todo mundo e não vai pro benefício do povo do mesmo jeito. Quando você fala governo, você está se referindo ao governo brasileiro, você não está se referindo a nenhuma administração em específico, né? Eu tô me referindo ao governo brasileiro no geral. O que eu tô falando é, imagina, por exemplo, o Itaú gastou, vamos supor, eu não sei o número exato, tá? Então vou supor. Imagina que o Itaú gastou 1 milhão com esse show da Madonna que teve no Rio de Janeiro. E esse show trouxe gente do Brasil todo pra ver. E esse show, ele fez a pessoal gastar dinheiro com hotel, gastar dinheiro com restaurante, gastar dinheiro com o pessoal vendendo coisa na praia, gastar dinheiro com o pessoal passeando na praia depois do show. Ou seja, gerou um dinheiro do caralho. Agora imagina se, ao invés disso, o Itaú pagasse 1 milhão de imposto pro governo. Vocês acreditam que o governo faria alguma coisa que movimentaria tanto assim a economia da cidade? Você pega pelo exemplo do Itaquerão aqui, da região, né? Você só foi colocado dinheiro ali da iniciativa privada, principalmente, mas o governo ele só se interessou em entrar no meio dessa história porque ia ter um retorno financeiro e absurdo, e uma imagem, uma prospecção ali por causa da Copa. Se não tivesse isso, não ia, cara. A região de Itaquera, ali a região do estádio, ela era uma coisa antes do estádio e é outra agora depois do estádio. A diferença é nítida. Assim, o lugar ele melhorou muito, só que ele só melhorou por quê? Porque houve um interesse do governo em usar parte do dinheiro público para melhorar a região, os dinheiros dos impostos para melhorar a região, e aí a iniciativa privada foi lá e ajudou a bancar o estádio. E aí o governo também usou o dinheiro nessa história. O governo não entra para perder, essa é a verdade. O governo é igual a Las Vegas, a casa sempre ganha. Penso do seguinte, eles vão tentar beneficiar o quê? Porque o que acontece? Existe aquela questão, eu vou construir algo que vai beneficiar essa quantidade de empresários aqui. Esses caras, eles vão me beneficiar em seguida, eles vão beneficiar não só o meu governo, a minha administração, mas também vão retornar dinheiro em impostos e geração de emprego.
Então, o governo ele tem essa matemática na hora de pensar. Ele pensa certo? Existe corrupção no meio? Existe muita coisa no meio. Mas quando falando da Lei Rouanet, é o seguinte, se não houvesse uma lei assim, e você fosse contar com a boa vontade das empresas para financiar projetos, simplesmente projetos culturais, o que a empresa faria? A empresa colocaria o dinheiro nesse projeto, mas ela colocaria com o interesse do quê? De pegar dinheiro de volta diretamente desse projeto. Ela não ia simplesmente pagar isso e esperar uma restituição em volta. Não, ela ia querer, lucrar em cima desse negócio. E lucrar muito mais. Então, assim, eu acredito que há um benefício para a população nisso. Agora, existe uma zona cinzenta aqui que eu talvez seja o meu desconhecimento da lei, provavelmente pode ser o meu desconhecimento da lei, que é o seguinte, o brasileiro médio não tem acesso a muitos desses shows e desses espetáculos quando são de atores ou atrizes muito famosas, ou cantores ou cantoras muito famosas, ou dançarinos muito famosos. Eu acho que o brasileiro médio, que não é o cara que está abaixo da linha da pobreza, mas também é o cara que não tem tanto dinheiro assim para poder sair, talvez esse cara não usufrua disso, né? E você pode entender também que há um benefício, igual o Cezão falou, o cara pega o dinheiro, ele entra e ele gera empregos, porque você tem uma galera que está trabalhando nesses setores que, se fosse depender da boa vontade, sim, pura e simplesmente ali de empresas no sistema de capitalismo que a gente vive, essa galera não ia conseguir, não ia ter o mesmo recurso, o mesmo acesso. Por exemplo, um iluminador cênico, um cara que trabalha em engenharia de som, um cara que trabalha ou limpando uma sala de teatro, ou o cara que trabalha na segurança dessa sala de teatro. Então, eu penso assim que às vezes você tem pontos, eu vejo vários benefícios nisso, mas eu vejo uma zona cinzenta ali, que é quando eles dizem que isso é retorno para a população. Pode ser retorno em muitos projetos, mas quando você fala de projetos em que o ticket para você pagar lá para entrar, ele tem um valor mais alto. Por exemplo, eu fui ver uma vez um show do ex da Sandy lá, que a Aline queria ir, e, mano, foi caro o bagulho, mano. Foi caro. Eu não sei se teve Lei Rouanet no meio, mas o bagulho foi caro pra mim, cara. E eu paguei meia, e paguei caro, paguei 170 pau no meu ingresso. E a Aline 170 no dela. Ô, louco, mano. E eu fui, porque, né, a gente... tava podendo, não tô mais. É Lucas, não? Esse cara. E foi um puto do espetáculo, cara. Foi maneiríssimo. Uma peça, assim, muito boa, assim. Eu fiquei impressionado. Eu não tava esperando nada. Pra mim ia ser uma bosta. Mas foi bom, cara. Foi bem legal. Então, assim, paguei. Só que, assim, isso, cara, é uma coisa que eu fiz uma vez e vai ser difícil fazer de novo, porque não dá pra fazer constantemente. Tem gente que tem dinheiro pra pagar isso, mas o brasileiro médio não consegue, cara. Mas aí eu entrar nesse ponto. De repente, se o Alex tivesse lá a oportunidade de ir de novo, né, com o cartão lá de benefício do governo, você iria? Iria sim. Até num show mais... Por exemplo, eu aprendi a ir em espetáculos assim que não é do meu feitio ir. Por exemplo, eu já fui em peça de dança, de balé. Eu já fui assistir balé, cara. E não é uma coisa que, mano, eu curto, sabe? Mas eu fui assistir e a primeira vez, mesmo achando que não ia ser legal, eu achei maravilhoso, cara. O que eu questiono é exatamente, a lei deveria ser pra isso, cara. Pra que as pessoas ela tenham a oportunidade de conhecer outras coisas. De repente, eu tenho um benefício, eu posso usar esse benefício pra ir ver lá o show da Família Lima. Família Lima ainda é famosa. Família Lima ainda tem renome. Mano, ele já tem todo o caminho ali. Mas de repente eu quero ir numa peça de teatro aqui da vila, cara, daqui da minha cidade. Pô, o governo me disponibilizou um ticket que eu posso utilizar lá.
Entendeu? Então eu tô tendo acesso a uma coisa que provavelmente eu não pagaria. Agora eu tenho a liberdade de ir lá e escolher. Entendeu? De repente eu quero que a minha família num lugar que não é da minha região, é de uma outra cidade, só tem outra cidade. Eu vou gastar, vou consumir para ir lá. Mas com a ajuda do governo, se torna menor o custo. Entendeu? Então aí eu tô sendo beneficiado. Né? Agora, o que não dá é para focar apenas lá nos artistas, cara. Os artistas só tiram proveito disso. Não, cara, todo mundo, o brasileiro, historicamente, sempre quer tirar proveito de alguma coisa. Do retorno Lei do de governo. Gerson. Né? Isso hoje está sendo uma compra de apoio. Né? Então, alguns artistas vai privilegiar determinado candidato, porque já sabe que naquele candidato ele tem ali um retorno. Que é... Entendi. Agora, vamos aqui entre a gente aqui do podcast, o Ed, o Leandrão, o Alex, se vocês, com acesso à Lei Rouanet, com o acesso do governo aí, vocês têm a chance de, sei lá, no show de um cara famoso, e num show de um cara, ou num show de um cara que vocês conhecem da vila, em quem que vocês vão? Sendo bem sincero com você, obviamente, eu não vou ser hipócrita aqui, cara. Eu vou naquilo que vai me chamar a atenção, que é no artista maior, cara. Não vou falar pra você que eu vou no cara do show da vila. Se você tá me dando duas opções. O show, aí entra naquilo que você falou. O cara da vila lá, eu corro o risco de não conhecer ele. Só no meu ponto de vista, né? Vamos supor que tem um show aqui do Gustavo Lima na vila, aqui na cidade, Gustavo Lima. Isso é outro ponto. E o cara que eu não conheço, por eu não gostar do Gustavo Lima, eu posso ser engajado aí no menor, é verdade? Você fala isso, Leandro, porque você é solteiro. Porque se você, quer dizer, porque você tá namorando. Porque se você fosse solteiro, você ia num show de um cara que traz mais público, porque você ia querer comer gente. Olha os funk aqui. Tem gente que não gosta, solteiro que não gosta, entendeu? A mesma coisa do Gustavo Lima. Tem solteiro que vai pro show do Gustavo Lima. Mas tem gente solteiro que não vai procurar um de funk pra ir. O poder tá na mão da pessoa, entendeu? Até entre o funk, tem o funkeiro famoso e tem o funkeiro menos conhecido. A Lei Rouanet vai oferecer o mesmo benefício para os dois. Ganha quem souber aproveitar melhor. Vai enfatizar como a gente já entrou na discussão aqui, do cara famoso. Então o cara famoso, ele vai estar aqui na cidade. Não. Peraí, deixa eu te interromper agora. A Lei Rouanet não enfatiza ninguém. Quem enfatiza é a iniciativa privada. Então, mas aí tá prejudicando quem? O artista famoso, certo? O cara que tá. Vamos supor que hoje ele quer ir não quer ir pro show do Gustavo Lima. Ele não tem outra opção. O Alex falou que a Lei Rouanet, ela contempla o quê? 4% do imposto de renda devido, é isso? Tem um abatimento de 4% do seu imposto de renda. Não importa se você é Gustavo Lima ou se você é o Tião Gavião, aí você vai ter 4% do imposto abatido aí, caso a iniciativa. Considera que realmente você tem a lei que serve para tanto pessoas físicas pequenas e para pessoas grandes, artistas de ponta, né? Que já tem uma fama, uma carreira ali consolidada, né? Mas o que acontece? A gente vive numa sociedade que ela dá valor ao status. Então, assim, as pessoas elas tendem a ir mais em shows de gente que é mais famosa. Isso é natural. Elas vão no show de um cara que é mais famoso, de um cara que aparece na televisão, de um cara que tem uma prospecção geral e que um cara que toca o estilo musical que é mais agradável para a maioria dos brasileiros. A iniciativa privada, ela vai financiar um show de um cara famoso e vai ter o abatimento do imposto de renda. Qual que seria a vantagem de financiar um show que não vai me trazer nada em troca? Agora, tipo, cara, e outra, como eu falei, o artista ou a produtora que resolve acolher os artistas, ela tem a obrigação de saber os deveres e os direitos dela. É a mesma coisa da pandemia. Na pandemia, quanta gente
deixou de receber o benefício porque não tinha acesso à internet e não sabia o direito que ela tinha. Naquela época, foda-se, sabia. Por que com os artistas que estão em ascensão e os que estão lá no topo tem que pensar de um jeito diferente? Quem sabe, quem não sabe, se fode. Você tem essa questão que o cara precisa, assim, a pessoa precisa se informar. As empresas com certeza vão querer um cara que é muito mais famoso porque elas ligam a marca dela a esse cara, né? Você vai querer pegar um cara famosão. Agora, respondendo a pergunta do Ed aí, se eu escolheria um cara que é famoso, eu já tenho uma visão meio diferente dessas questões. Embora eu goste muito, né, de muitos artistas e tal, eu não sou muito fã de ir num show e ficar espremido no meio de uma galera. Mas aí você fala isso porque você é casado. Se você fosse solteiro, você ia querer se espremer no meio de um monte de mulher lá. E também tem a questão financeira. É alto, o valor é alto, não é algo que eu gastaria. Eu prefiro 1000 vezes ir, por exemplo, numa casa que toca um flashback e ficar lá curtindo música ali na boa. Eu prefiro 1000 vezes isso. Ou ir num show de rock, o cara tá tocando um show de rock, mas é aberto pra todo mundo, igual a Kiss FM faz pra uma galera. E eu já fui. E maneiríssimo, curto lá, maravilha. Aí eu quero usar o banheiro, vou lá no barzinho lá que tá promovendo o show, fico lá, tomo uma minha cerveja, quero ir embora, tô de boa, não tô preso no meio de um monte de gente, consigo sair tranquilamente. Você é tiozão, Alex. Você é tiozão. Eu sou tiozaço, velho. Nesse esquema que você vai, quanto dinheiro é gerado para os comércios locais? Exatamente. O que a iniciativa privada quer para fazer o abatimento é apostar em show grande. O que o governo quer é que eles apostem em show grande, porque isso é o que vai movimentar a economia da cidade. Ah, sim, sem dúvida. Existe um interesse, né? Tem interesses aí. Tem interesses e a gente não... Eu penso assim, né, pelo menos. É uma sociedade capitalista. Então a Lei Rouanet, o limite de benefício dela te dá o limite que o capitalismo permite que ela dê. Essa é a real. Porque se você pegasse e falasse assim, ó, o dinheiro, o ingresso está liberado para todo mundo. Todo mundo pega aqui, ó, seu show tá aqui, Gustavo Lima, beleza, você vai... Ele não fez show, né, pela Lei Rouanet, até onde eu sei, pelo que eu vi não tem nada que ele ganhou dinheiro em relação a isso, mas vamos supor que ele vai fazer, ó, você vai liberar show aqui para todo mundo e você tem um limite de tanto que você vai receber. Esse valor é muito menor do que o cachê que ele recebe. Cara, é só a gente pensar o seguinte, desculpa. Só a gente pensar o seguinte, eu não faço, mas quantos de vocês faz algum trabalho voluntário? E a gente espera que uma empresa grande faça? Ah, mas aí a gente é proletário, né, César? Proletário, mano, fazer trabalho voluntário. Tô aguentando nem comigo. Velho. Pois é. Você já faz trabalho voluntário, porque a gente já ganha bem menos do que deveria ganhar. Exatamente, trabalho voluntário de enriquecer o patrão, né? E você acha que um Itaú da vida, ou que uma Caixa, ou que uma empresa, ou como a IOC, por exemplo, vai se preocupar em fazer trabalho voluntário? Em fazer, olha, eu vou fazer isso pro povo. Ah, eles fazem alguma coisa porque eles ganham incentivo, pô. Eles fazem alguma coisa assim. A empresa privada. O contexto é o dinheiro do imposto, não é? Independente, esse dinheiro do imposto poderia estar na mão da população e ela escolher. Se o banco quer patrocinar um evento, ele vai patrocinar. A diferença é que não vai estar envolvido o valor que ele pagaria de imposto. Esse imposto vai estar na mão da população. A população vai escolher para onde ela quer. Você sabe que agora a pessoa que não teria dinheiro também tem o dinheiro para poder ver esse show que ela vai estar patrocinando. Não muda nada nesse sentido. Só que você fala, Ed, como se esse dinheiro que a empresa deixa de pagar pro imposto realmente fosse da população. Mas você realmente acha que se um Itaú da vida deixasse de financiar o show da Madonna, esse dinheiro realmente seria convertido à população? Você acha do fundo do coração isso? Aí você está sugerindo que o governo pegue esse valor que ele ia dar de isenção para essas empresas que aderiram
aos projetos ali da Lei Rouanet. Ao invés dele dar esse desconto de imposto de renda, ele pega esse dinheiro e cria um Bolsa Cultura para as pessoas. Eu entendi isso também. Assim, eu entendo que tem diferenças entre essas coisas. Eu entendo que tem diferenças em relação a essa forma e a forma que é. E basicamente a principal diferença é a seguinte, que a forma como ela é agora, ela traz o quê? Ela traz dinheiro para a economia. E isso é uma coisa que brilha os olhos a outra forma também, cara, dando na mão do povo também entraria nos mesmos critérios. Teria até aumentaria, porque teria mais gente tendo acesso. Agora, pra gente encerrar, vamos lá. Lei Rouanet, cada um fala aí, a favor ou contra? A favor ou contra, uma breve descrição, por quê? Vamos lá, partindo do... Eu sou contra, porque eu ainda, assim, o que vocês falaram hoje aqui é bem... ficou bem claro como é que ela funciona, mas eu ainda tenho aquela visão primária de que é arte. Então eu sou contra. Beleza, Cezão? Cara, eu sou a favor, partindo do princípio que não tem como a gente saber quanto do dinheiro do imposto deixado de arrecadar seria realmente repassado à cultura do nosso país. Então, nesse caso, eu sou a favor. Beleza. Ed? Hoje eu sou totalmente contra. Acho que ficou muito claro que o incentivo à cultura não chega às pessoas que deveriam chegar, né? Ela não é um incentivo ao acesso à cultura, apenas aos provedores da cultura, e quem faz a cultura é quem tem acesso a esse valor. Alex? Sim, eu sou a favor, mas é o que eu disse, assim, eu precisaria ter estudado mais para eu entender essa zona cinzenta aqui, do cara que, vamos falar de um evento grande, esse cara conseguiria pagar o ingresso, esse cara não consegue, ele não entra na faixa de isenção, ele não entra, o desconto oferecido não é o suficiente para que ele possa pagar, e aí entra naquela coisa, para mim esse ponto entra em conflito com o discurso de que isso é para a população, né? Também entendo que o sistema capitalista ele obriga as coisas a não serem gratuitas, né? De você ter que ter um financiamento, porque é toda uma estrutura criada em cima disso, né? Doa quem doer, né? Mas enfim, mas a gente tá empatado. Estamos empatados. Valeu, gente. Para você que chegou até aqui, os meus sinceros parabéns e muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Embora tenha sido um podcast longo, eu não quis cortar muita coisa que foi falada porque eu achei importante deixar. Espero que isso não tenha atrapalhado a sua experiência. Deixe o seu like, se inscreva e comente no app em que você está ouvindo. Obrigado por fazer parte disso e até o próximo episódio.